Fala, Leandro Silva. Ele é servidor público há 35 anos. Há quase 33 está na administração pública, na verdade, gerenciando e comandando pastas importantes do poder público municipal. Já foi presidente do SAI, já foi também secretário de administração e hoje é secretário de desenvolvimento regional. Eu converso com o meu querido amigo Felipe La Rosa, que está aqui hoje, frente a frente, para falar com a gente sobre manutenção da cidade, limpeza pública. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Leandro Silva. Obrigado pela abertura desse espaço para a gente falar um pouco do trabalho, um pouco da vida, né, que a gente fez ao longo do serviço público, que é uma coisa muito bacana de trabalhar no serviço público. Bom, Felipe, na verdade, algumas pessoas que veem Felipe agora e já vê há alguns anos pode sentir um pouco de diferença. Felipe, ali na balança pesava um pouco a mais, hoje tem uma vida mais saudável. E o que te levou a fazer atividade física? Qual foi o start que te deu para tentar mudar a sua vida nessa questão, Felipe? Cara, o start foi há uns 2 anos e meio atrás. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu engordei, eu acho que uns 10 quilos em 15, 20 dias. Eu fui a 113 e aí eu parei para pensar que eu tinha que mudar de vida, ou senão eu ia morrer. Caramba. E aí virei a chave. Aí fiz uma dieta, tudo, acho que eu fiz bariátrica. Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer. Você não fez bariátrica? Não, eu emagreci 30 quilos em 6 meses. Eu me programei para emagrecer 5 quilos por mês. Eu estudei tudo certinho, fui com endócrino, né? Então eu consegui me manter, emagrecer e hoje me mantenho magro correndo, né? Hoje eu sou maratonista. Faço maratona, corrida de montanha. Estamos correndo aí para tudo quanto é lado. Agora, o Felipe, na administração pública, que na verdade é estressante, a gente tem uma vida, né, no caso vocês hoje, totalmente atarefada, com um monte de demandas e tal, acaba sendo, na verdade, um escape também para aliviar a tensão, né? Sim, eu já tive momentos na prefeitura de muito estresse, né? Imagino. Períodos de estresse longo, e acho que a gente amadurece, né? Na verdade, eu me aposentei em 2020, né? Continuo trabalhando como secretário. E aí a gente amadurece e vai mudando o comportamento, vai se acalmando mais, vai negociando as coisas. Eu costumo dizer que eu já tenho as costas de couro de jacaré para levar chicotada, entendeu? Já aprendeu bastante. Não, hoje em dia, para mim tirar do sério, hoje em dia tem que ser muito difícil, tá? Hoje em dia eu sou um cara muito calmo, mas quem me conhece sabe que eu era um cara muito elétrico, estressado, para cima, para baixo. Mas o trabalho continua mesmo, né? A dedicação continua mesmo. Muito bem, eu sempre comento isso, você é um cara extremamente trabalhador, eu comento isso no programa de rádio e falo isso para todo mundo que eu sempre encontro na prefeitura, que acho que a gente precisa ter no governo Ferretti mais pessoas para a sua disposição, mais Felipe La Rosa. Mas e aí você falou para mim da questão desse estresse, né? E esse escape, quer dizer, que você tem para aliviar essa tensão. Hoje, mais mudado, mais experiente, evidentemente depois de ter assumido 3 secretarias totalmente complexas, quer dizer, uma lidar com o servidor público, os teus colegas, que evidentemente reivindicam muita coisa, e você foi para o outro lado do balcão, né? A outra também gerenciar uma crise hídrica enorme que você vivenciou, tendo que colocar caminhão, pipa em tudo quanto é bairro e tal. Hoje você está na Secretaria de Desenvolvimento Regional, né? O nome parece um pouco, né? Mas, na verdade, você cuida da manutenção e da limpeza da cidade. O serviço público, né? Sim, é o serviço público. Apenas mudou o nome, né? O serviço público ele é uma secretaria executiva ligada à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano. E aí, em determinado ponto, se pensou em dar uma importância maior a alguns locais, né? Então, Mambucaba se criou uma secretaria executiva de Mambucaba. Era uma regional, né? Era uma coordenadoria do serviço público e desmembrou e virou secretaria. Sim. Mambucaba. Ilha Grande é a mesma coisa. E o serviço público ficou o restante, né? O restante das coordenadorias. E eu agora estou como secretário gerenciando as 3 secretarias. Pois é, e é sobre isso que eu queria te perguntar.
Manutenção da cidade. Eu acho que uma das questões que ficaram a marca da gestão do Fernando e que o Ferretti ele leva muito a fundo é a questão da limpeza pública, do olhar, enfim, da cidade como um todo. Como é que você classifica, nesse momento, o município? A manutenção está ok? A cidade está limpa, Felipe? A manutenção é um desafio diário, né? A limpeza urbana é um dia a dia, né? Nós encontramos aí em 2017, quando o Fernando Jordão retornou à prefeitura, encontramos a cidade muito suja, né? No final do governo da Conceição. Tínhamos uma empresa que fazia o recolhimento dos resíduos, que não era uma empresa de excelência, era uma empresa com muitos problemas. Enfim, ela enfrentou greve dos trabalhadores dela, e ela simplesmente não conseguia fazer a manutenção e a limpeza da cidade. Para você ter uma ideia, na Ilha Grande tinha grandes pontos de acúmulo de lixão, né? Na Ilha Grande tinha ali as Casas Bahia, deixaram para a gente também aquele lixão em frente ao cemitério. Está no Belém. No Belém. O aterro sanitário do Ariroque estava encerrado, estava tudo certinho, chorume, tratamento. Foi também afetado com a questão do descarte em tudo lá. Inclusive, nós estamos vamos fazer um trabalho de remediação do aterro, né? Então, a gente encontrou a cidade muito suja, né? E a gente começou a trabalhar desde 2017. Conseguimos quebrar o contrato com a Limpar, né, que era a empresa na época, e contratamos uma empresa de excelência, né? E agora estamos com a PPP, que nós temos um contrato de 30 anos aí com a empresa, que é a AMA, que basicamente é que faz a limpeza urbana. E a gente tem avançado muitos pontos, né? Agora, um dos maiores desafios nossos agora, eu acho que é o entulho. Porque o cidadão que faz uma obra, ele é responsável pelo descarte dos resíduos. Não é a prefeitura que é responsável. A prefeitura não tem que estar recolhendo esse tipo de resíduo de construção civil. Mas, ao longo do tempo, se acostumou. Agora, antes de voltar, Felipe, você me permite, antes da questão do entulho, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa dar uma luz nisso e um destaque maior, voltando sobre a questão do resíduo sólido, né, do lixo, enfim, popular lixo, né? Coleta de resíduo sólido é caro, né? Não é barato, né? Porque você tem que ter uma logística, a questão a quantidade de equipamentos que são caros, né? Os caminhões compactadores, a quantidade de pessoal, né? É complicado, é uma logística complicada. As rotas, né? Dos caminhões, nós temos o plano de varrição. Né? Esses resíduos hoje são coletados pela AMA e vão para onde diretamente? Vão para o aterro sanitário particular, né? Aqui em CCR. Sim. CCR é Costa Verde. Esse aterro é um aterro particular, ele ainda tem vida útil, né? Tem. Isso é uma questão que licenciamento para o INEA, né? Mas está lá funcionando. A prefeitura contrata, então, o aterro, né? A gente contratava o aterro, né? Mas dentro da PPP, e essa obrigação passou a ser da empresa, da AMA, da concessionária. Né? Então, hoje, a concessionária é que faz o pagamento ao aterro, não a prefeitura. Encareceu o contrato por conta disso? Não encareceu, não. O que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando na questão do resíduo em duas pontas. Uma na coleta seletiva, né? Nós estamos, ao longo desses últimos anos, construindo ecopontos. São 20 e poucos ecopontos no município. Seriam pontos que a pessoa iria lá e entregaria seu lixo, a separação, né? O plástico e tal, reciclável. E estamos agora terminando de construir lá no Arenal uma usina de triagem de resíduos sólidos, ou seja, o caminhão que recolhe o lixo vai chegar nessa usina, vai jogar o lixo ali e vai ter uma cooperativa de catadores que vai fazer a separação do que é reciclável, do que vai para a compostagem, e o restante vai para o aterro sanitário, né?
E aí a gente está trabalhando nessa construção da UTR, no galpão da coleta seletiva, e estamos para fazer esse ano um chamamento público para que uma cooperativa assuma essa função, né? Porque inclusive isso é um TAC que nós fizemos para o Ministério Público em 2018, se não me engano, tá? Para poder assentar essa questão da reciclagem. E a outra ponta que a gente está trabalhando é na lei dos grandes geradores. Os grandes geradores, por exemplo, supermercados como o Atacadista, a rede de supermarket, a prefeitura não é obrigada a recolher. E se ela recolher, ela tem que cobrar. Entendi. Então, quer dizer, isso é importante. Só que não existe a legislação. Então, todo comércio... De grande porte? Não precisa ser de grande porte, não. Todo comércio, todo bar, todo açougue, todos eles têm que... são responsáveis pelo descarte, né, dos resíduos que eles geram. Né? Mas aquela taxa do lixo, no caso deles, no IPTU, não cobre? Não cobre o custo. Aquela taxa ali é uma coisa muito... irrisória. Irrisória, não cobre, não. Então, o que nós vamos fazer é tirar esses grandes geradores do nosso contrato, tá? E eles vão contratar, cada um vai contratar a maneira que vai descartar o resíduo, a empresa para fazer esse recolhimento. É mais ou menos o que aconteceu com os resíduos de saúde pública, que a gente, de saúde, né? Que a gente, em 2019, se não me engano, a prefeitura, 2018, a prefeitura recolhia os resíduos de saúde de todas as clínicas do município, todas as clínicas, hospitais, era tudo a prefeitura que recolhia. Então, como a obrigação da prefeitura era somente de equipamentos públicos, né? Nós fizemos um comunicado, então, àquelas clínicas, né, os hospitais que utilizavam de serviço, e colocamos daqui a 60 dias vocês vão ter que contratar o serviço. E cada um contrata seu serviço e dá a destinação final ao seu resíduo. Então, os grandes geradores vão funcionar dessa maneira, né? É lógico que você não vai ter 10 empresas de lixo no município para fazer isso. Deve ter uma só, duas, não sei. Cada um vai dar a sua destinação. Hoje, e aí isso vai diminuir o custo para o município. Vai ser uma boa redução de custo. Hoje a AMA tem quantos caminhões e quantos funcionários? Tem uma ideia? É muito número, né? Pegou de supetão, mas não sei te falar certo. Não. Mas atende a demanda. Atende a demanda. Do Parque Cambucaba até a Garatucá e aí também a Ilha Grande. O que acontece é o seguinte, tem pontos que a gente não consegue varrer, por exemplo. Quer dizer, além da coleta, tem a varrição também. Tem a varrição, mas estou te dando o exemplo da varrição. Vou te dar o exemplo também do caminhão de lixo. O plano de varrição, o plano de coleta, foi feito há 6 anos atrás. E ele não foi atualizado. Então, de 4 em 4 anos, ele tem que ser atualizado. Nós estamos atualizando esse plano. De 4 anos para cá, já asfaltamos mais de 800 ruas que não estavam dentro do plano. Né? Então, por exemplo, na banqueta, né, se fez a principal e as transversais. Sim. As transversais não estavam dentro da rota da coleta. Né? Da coleta ou da varrição? Da coleta, da varrição. Sim. Não estava, era uma rua de barro. Então você não vai varrer, era um rua de caminhão não entrava. Difícil acesso, não entrava, cheio de buraco, cheio de lama, pavimentado tudo. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam saindo das transversais e jogando lixo na principal, porque o caminhão não estava entrando lá. Então você passa nessa. Passava, né? Eu espero que as pessoas estejam colaborando lá. Na estrada da banqueta, você via lixo ao longo da estrada. Entendeu? Porque as pessoas não tinham o caminhão não estava entrando, então as pessoas levavam o lixo para a principal para que fosse coletado. Então a gente ajustou com a empresa para elas fazerem as transversais. Essas transversais que não podem ser feitas, porque às vezes tem ruas que são muito estreitas, aí se colocou um container na esquina e ali a gente trabalha. Então, quer dizer, nós temos várias e várias ruas novas que a gente precisa rever a questão da coleta, rever a questão da varrição. Agora, por exemplo, com essa briga do condomínio Portugal lá, nós temos que botar varredor lá. E esse não está no plano de varrição. Então, se eu tenho um plano de varrição que são 400 varredores, né, para varrer tal. Se eu quero varrer ruas novas, eu vou ter que tirar
ruas daqui. Entendeu? Então, assim, nós conseguimos colocar o varredor por uma vez por semana, agora vamos colocar 2, mas quando a gente estende essa rota de varrição, a gente tira de algum lugar. Quer dizer, você tem 2 alternativas. A Ou gente... você acaba fazendo essa realocação, ou você tem que onerar ainda mais o contrato. Sim, aí são 2 coisas ao mesmo tempo, né? Porque você tinha uma rua no bairro que era uma rua principal, e depois foram construídas outras ruas, que ela perdeu o caráter de principal e outras ganharam o caráter de principal. Então, você tem que classificar que você tem uma rua que tem um centro comercial, que você tem que varrer constantemente. Mas uma área residencial, você não precisa varrer constantemente. Então, tem ruas que são varridas a semana toda, tem ruas que são varridas 3 vezes por semana, tem ruas que são varridas 2 vezes por semana. Então, o que a gente faz hoje é verificar quais ruas deixaram de ser principais, quais se tornaram principais, para a gente poder estar fazendo essa realocação. Mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo a revisão que vai ter que acrescentar. Ou entrar com varrição mecanizada, entendeu? Essas coisas assim, mas alguma coisa a gente vai ter que rever. Quer dizer, a revisão desse trabalho se dá uma vez que o município vai crescendo, quer dizer, a prefeitura vai levando os serviços para mais comunidades, quer dizer, o asfalto você coloca como um exemplo, claro. Agora, o Felipe... Sobre o crescimento ainda, você pega a Avenida Itaguaí, a Rei Baltazar, tem muito lixo. Mas por quê? Quando foi feito o plano lá atrás, tá? Eram ruas residenciais. Praticamente tinha uma padaria aqui, hoje são ruas comerciais. Entendeu? Então, o recolhimento de lixo era 3 vezes por semana. Há a necessidade de ser diária agora. Porque, veja bem, o cara tem um restaurante lá, um açougue. Ele descarta o lixo na segunda-feira, na sexta-feira, o caminhão só vai passar na terça. Aí ele vai descartar sábado, domingo, segunda e só vai chegar na terça. A gente tem um domingo, o último caminhão ali faz a rota, termina ali, e a gente está pedindo para a empresa fazer essa volta, essa coleta, para poder diminuir esse prejuízo. Mas é aquele negócio, se a gente colocar um local que tem coleta terça, quinta e sábado, para todo dia, eu vou ter que tirar a coleta de algum lugar. A mesma coisa da varrição. Aumentaram o número de ruas, né? Então, mudaram as características. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo uma revisão. Nós temos uma entidade de regulação, que é o SAI, que faz essa intermediação, e a gente está discutindo com a empresa de que maneira a gente vai alterar, modificar o contrato, atualizar, modernizar, colocar coisas novas, né? E estamos trabalhando nisso. Ainda sobre a questão da Nova Ano, que você cita muito bem, até porque, né, a gente fez contato com o Felipe na semana passada, falando dos problemas lá na Via Itaguaí, justamente na Rei Baltazar. E aí, já que você tocou nesse assunto, Felipe, tem uma previsão já conversou com a empresa da possibilidade de ampliar esse serviço ali, uma vez que, como você muito bem coloca, o número de estabelecimentos comerciais aumentou, né? E agora esse número de resíduo também acaba sendo ampliado, ficando nos logradouros, sendo espalhado nas calçadas e tal. Nesse momento, a nossa equipe está negociando, está discutindo com a empresa, através da entidade de regulação, né, as alterações que vão haver no contrato. Sim. Então, é um momento de discussão, não é uma discussão curta, é uma discussão, eu acho que nós vamos levar 90 dias, 120 dias. Então, eu acredito que a gente possa implementar mudanças a partir de janeiro. Ok. Tá? Início de 2026. E mesmo porque nós estamos com essa questão de arrecadação. Tem que ver também se vai caber no bolso da prefeitura, se tirando os grandes geradores vai diminuir a nossa responsabilidade e vai o nosso custo, e a gente vai poder aplicar outros serviços. Então, tudo isso a gente está analisando. Agora, o Felipe, essa questão, você falou dos containers, que a própria empresa coloca onde o caminhão não consegue ter acesso. Muito estreito, a cidade tem um problema com o crescimento e tal. Essa questão de container, que na verdade a popular lixeira, é um problema, né? É um problema, mas assim, nós estamos em determinado momento aí, ao longo dos 30 e poucos anos, alguém decidiu construir lixeiras de concreto.
em vários pontos que não tinham acesso. Sim, Morro, por exemplo, não tem Mas jeito. depois esses locais também foram crescendo e esses locais, essas pessoas que jogavam lixo ali naquele local, tiveram acesso regularizado. Só que não tiraram a lixeira. Então, aquilo ali ficou ali. Uma cultura. Ficou a cultura de jogar ali de qualquer dia, qualquer hora. Né? E sendo que naquelas ruas, né, tem, por exemplo, na Francelina Alves de Lima, nós quebramos todas, porque ali tem coleta diária. Não tem por que ter um depósito de lixo ao céu aberto. Então, assim, a gente está tirando, quebrando aos poucos as lixeiras nesses locais. Aí, quando a quebra, a gente faz uma mobilização, educação ambiental, vai lá, conversa com os comerciantes, com as pessoas, tal, explica, olha, tem coleta terça, quinta e sábado, vamos, não vamos descartar segunda, quarta e sexta, nem domingo. Então, a gente está fazendo esse trabalho, um trabalho de formiguinha. Agora, em locais de acesso restrito, não tem como não ter a caçamba. Porque, por exemplo, em local que tem o morro que tem escadaria. Não tem condição do coletor ir lá E pegar. lá de casa em casa. Então a pessoa desce com o seu resíduo e coloca no container, né? O problema, a questão toda também é de educação, né? As pessoas ali tem gente que não consegue acertar o container, né? Joga o lixo do lado, entendeu? Agora, Então, eu faço, isso é um problema. eu faço uma ponderação aqui. Concordo contigo em número, gênero e grau, que nós precisamos tentar restabelecer uma nova cultura no município, que as pessoas precisam se responsabilizar pelo seu lixo. Isso. O lixo produzido por cada um de nós é nosso. O lixo da sua casa é seu, o lixo da minha casa se torna meu. Então, eu preciso aprender a colocar o lixo no dia certo, ali no meu portão. Não posso colocar ele, muitas das vezes, no chão, porque a gente sabe que o cachorro vai passar lá e ele vai espalhar esse lixo. Então, isso é uma questão de cultura, de conscientização. Agora, faço aqui também uma crítica, não à secretaria, mas à empresa, no caso a AMA, que eu acho que o poder de conscientização, de campanhas relacionadas a isso é muito pequeno. A AMA precisa entender, né, e aí fica aqui uma sugestão, que nós precisamos fazer uma campanha melhor de conscientização, uma campanha melhor de divulgação. É muito tímido isso, Felipe. Dentro do contrato, tá, existem dois planos, um plano de comunicação e um plano de educação ambiental, né, porque é questão de mudança, de transformação de hábitos e é uma coisa que demanda tempo. E nós estamos trabalhando nisso, tá, e cobrando da empresa agora, ela botou a página, tal, aquelas coisas todas, e tem feito divulgação na rádio, tem ouvido alguma coisa, mas a gente está trabalhando nesse sentido para poder ampliar, aproveitar melhor, e que a empresa tem a responsabilidade de fornecer, entendeu? Tem que falar para a AMA que esse trabalho de divulgação não é gasto, isso é um investimento público. Quer dizer, se tem ali uma parte do contrato que diz que você precisa fazer a divulgação, enfim, a conscientização, as campanhas educativas, tem que ser feito, porque senão a empresa acaba querendo investir pouco nisso e você tem problemas que, como você coloca muito bem, que é uma questão cultural. Você quebrar, né, essa questão cultural, por exemplo, pego a Grande Apuíba como exemplo. Você tem bairros ali periféricos que as pessoas sempre acostumaram a colocar o seu lixo lá na lixeira. Quer dizer, e aí você mudar e falar, peraí, agora acabou isso, tem que botar o lixinho amarradinho ali no portão, deixar organizadinho. Antigamente cada um tinha um latão de lixo, né? As pessoas não têm mais esse costume, amarram um saquinho e deixam na calçada. Mas o nosso maior problema hoje é o que eu estava falando, era entulho, né? E tem outras coisas que nós fazemos que eu quero falar também. Mas o entulho é um problema, porque a prefeitura, ao longo dos anos, ela criou essa cultura no cidadão de que ela é obrigada a recolher o entulho da pessoa, do cidadão. O lixo, o resíduo sólido da construção civil. E da construção civil é responsabilidade de quem está ali na sua casa, né? Você é responsável pelo qualquer tipo de resíduo que você produz, né? Você é responsável até pelo seu esgoto. Você é responsável também. Se não tiver rede pública, você tem que fazer fossa. Você não tem que jogar o dejeto direto no rio, né? O pessoal vai falar, pô, o rio está poluído, mas quem poluiu o rio? São as pessoas que também não têm consciência. É uma questão também de educação ambiental. Então, a gente está nessa temática aí do entulho,
nós tivemos até reunião com os caçambeiros, estamos É isso que eu queria falar com eles, você. estamos conversando. Mas o grande problema todo hoje é que o descarte do resíduo da construção civil tem que ser feito um aterro licenciado. Tá? Nós temos 2 aterros aqui em Angra. Nós temos o aterro sanitário, que é o CCR, que recebe o lixo doméstico, tá? E também tem a área de saúde que ele recebe, eu acho também. E nós temos o resíduo da construção civil também, o aterro de resíduo da construção civil, que fica ali na Serra d'Água, ali, indo para a Serra d'Água. Tá? Então, a prefeitura paga. Quando ela recolhe o entulho na rua, bota no caminhão, passa numa balança lá e ela paga. A prefeitura paga por isso. O cidadão comum, ele não quer pagar. Porque também não quer pagar, não. Tem gente até que gostaria de pagar, mas tem gente que não sabe que tem que ter obrigação de pagar. Então, a gente está começando a bolar uma campanha, né, conscientizando o morador de que ele é o responsável. Mas, nesse momento, como a gente criou essa cultura há muitos anos, nós estamos procurando locais dentro dos bairros, né, para que a gente faça um transbordo. Ou seja, porque o local definitivo é na Serra d'Água, para descartar. Mas a gente pode pegar dentro de um bairro, uma bucava, uma área, já tem, inclusive a gente já faz isso na prática, e cercar ela bonitinha, para trabalhar com essa área, e dizer para o cidadão, olha, você tem um ponto no seu bairro para descartar. Você não precisa pegar o entulho que você quebrou no seu banheiro e jogar no teu portão. Você vai botar um saquinho, vai lá e leva, é de graça. Manter seu bairro limpo. E aí, ao mesmo tempo, a gente trabalhar na questão da educação e na fiscalização e na penalização. Isso é um conjunto que a gente está preparando, montando, para a gente estar aplicando o mais rápido possível, né? Então, é isso que a gente pretende, que as pessoas criem consciência de que elas são responsáveis por seu entulho e que a prefeitura vai dar um local para ela fazer isso. Sim. Tá? Porque hoje, quando a gente fala para o cidadão comum, você não pode jogar ali, ele fala assim, vou jogar onde? Entendeu? Aí a gente, não, vamos programar. Aí tem bairros até, que nós temos bairros que nós fazemos o recolhimento agendado. O Bonfim, por exemplo, onde eu moro, dá certo. É pequeno. Mas bairros grandes, às vezes, não dá certo. Mas tem gente que liga para a regional e fala assim, poxa, eu estou em tudo aqui, dá para tirar? Nós vamos tirar sexta-feira. O pessoal, na sexta-feira, tem gente que é educada. Agora tem gente que não, que paga um carroceiro lá para jogar o entulho de uma rua e jogar na outra. Entendeu? Quer dizer, eu não quero deixar na frente da minha casa, vou botar em frente à sua. É, em frente à sua. Tem absurdo, né? muito disso, tá? Tem bastante. As pessoas acham que paga um garotinho aí com um carrinho de mão, o cara vai. A gente tem filmagem, assim, um garotinho de mão indo lá e jogando e voltando, vai lá e joga e volta. Eu acho que você coloca uma questão muito importante, Felipe. Assim, essa questão do entulho, de fato, é um enfrentamento, né? Acho que o resíduo sólido está indo muito bem, obrigado. Tirando, claro, essa questão da crítica que fiz à AMA no que tange essa mobilização, essa divulgação e tal. Agora, no que se Vamos fala. comprar mais disso. Vamos comprar mais. No que se fala ao entulho, de fato, a gente tem um grupo de caçambeiros, trabalhadores, pessoal que, sabe, assim, ajuda, de certo modo, até a manter a cidade limpa. Esse pessoal contribui muito. Nós fizemos a reunião com eles disseram para mim essa semana, eu tive inclusive na Nova Angra, tem lá uma galera que trabalha muito com isso, na Japuíba especificamente. Eles disseram, nós tivemos com o senhor Felipe, com o senhor Ricardo, os secretários, uma reunião muito boa com o Ricardo, né? A gente está vendo uma área no Belém para alugar, né? Porque o problema é esse descarte, quer dizer, o caçambeiro, ele recolhe muitas das vezes esse resíduo que alguém contrata e tal, para que até a prefeitura também não fique com essa responsabilidade de estar lá com o caminhão, apesar que tem contrato hoje ainda para isso, mesmo que você, né, assim, quer mudar a cultura, mas existe um contrato emergencial para isso, né, Felipe? Existe, está dentro do contrato da AMA. Recolhimento, né? De entulho. E os coordenadores também utilizam os equipamentos que têm à disposição para fazer essa retirada de entulho também. Agora, o grande problema, no caso, é o local de descarte, da onde esse caçambeiro vai colocar. Nós agora estamos vendo locais, áreas, né, que nós estamos, já demos entrada algumas para licenciar junto à INEA,
para que fique de transbordo temporário. O pessoal, muita gente vai falar assim, ah, é lixão, é lixão. Não, não é lixão, nós estamos jogando a questão de resíduo da construção civil. O grande problema também é que a pessoa vai, joga um entulho, de forma em qualquer lugar, a outra pessoa vai, joga um saco de lixo, a outra pessoa vai lá, bota Quer um dizer, sofá, já, aí quando você vai ver é um montulho, entendeu? Aí parece que virou um lixão, entendeu? Então, assim, o que nós queremos levar para lá é resíduo da construção civil. É fazer a segregação na rua, né? O lixo vai, o caminhão recolhe. Aqui vai ser recolhido aqui. E esse resto de móveis, ele se enquadra onde? Não é lixo doméstico. Volumosos, né? Nós temos um caminhão que faz esse recolhimento. Uhum. Que pode ser agendado. São três divisões. Um é o lixo doméstico, a outra é a questão dos volumosos, que é esses móveis velhos e tal, e a outra é a questão do entulho das obras. Isso, né? Tá. Nós temos um centro de controle operacional, está no site da prefeitura, que agora nós temos 0800, olha meu furo aí, eu não estou subindo o telefone. Vamos divulgar. Mas no site da prefeitura tem o 0800, as pessoas podem ligar para lá para reclamar do serviço, para dizer que o caminhão não passou, para dizer que a rua está suja, para dizer que, olha, eu tenho entulho, onde que eu vou jogar? Muito bacana, legal. A gente disponibiliza o telefone dos coordenadores das regionais para que a pessoa entre em contato. Olha, eu tenho entulho aqui, o que eu faço? Para a gente poder, pelo menos, dar uma orientação para que não fique aquela zona, né, que tem. Esse 0800 da AMA? Não, esse 0800 é da prefeitura. Olha, que legal. O centro de controle operacional que a gente tem agora, que a gente consegue vir na tela acompanhar onde estão os caminhões, com GPS, sabe? Onde estão os caminhões, para que lado estão, tal. É uma ferramenta de fiscalização do trabalho da AMA. Nós temos um corpo de fiscalização. Bom, Felipe, a gente já está caminhando já para o final do nosso bate-papo. Acho que você tem muita coisa para divulgar, mas eu queria. Nós não falamos da manutenção da cidade mesmo, da calçada, a gente tem tanto tapa-buraco da drenagem. É verdade, acho que vai ter que rolar um outro programa. Mas eu queria. A Secretaria tem um leque muito grande de serviço. Mas eu queria justamente conversar com você sobre essa questão dos tapa-buracos, né? Quer dizer, hoje isso é uma responsabilidade também da tua secretaria. Sim. Nós temos 22 regionais? 23. 23 regionais. Essa manutenção das vias, esse tapa-buraco no município, está contento? Como é que está isso? A gente não tem tido muitas reclamações, não, sabe? A gente mede, assim, a gente sabe quando o serviço da limpeza está bom ou da manutenção é bom quando você não ouve falar dele. Se você falar assim, pô, a cidade está suja, pô, não sei o que lá está sujo, está cheio de buraco. Aí você sabe que o serviço está ruim. Então, assim, o serviço tem andado a contento. É lógico que tem ruas que pelo tipo de asfalto que foi feito na época, pelo tipo de base que foi feita, pelo tipo de equipamento que passa, né, por cima, caminhão, ônibus, essas coisas todas, tem maiores problemas que os outros. Mas nós também temos um contrato exclusivo de tapa-buraco para o Parque Mambucaba. Eles têm uma equipe só deles, não é mais ninguém, porque Mambucaba é muito grande. Nós temos um contrato de tapa-buraco principal e nós temos um de recapeamento. De recapeamento, com a rua já está ferrada mesmo, passa e não tem mais como fazer tapa-buraco. O tapa-buraco não resolve. Não resolve, né? Então a gente está nesse trabalho aí, eu acho que está tranquilo. A gente está fazendo também com esse trabalho de recapeamento, a gente faz algumas coisas, como, por exemplo, melhoria do acesso lá na praia de Maciés, que a gente está fazendo, entendeu? E no Cantagalo também, as subidas que tem lá, na Estrada dos Índios, né? A gente está melhorando também. Então, a gente está trabalhando direitinho. Sim. Agora, é uma questão que eu até já conversei com o Vili, mas eu acho que a Secretaria de Turismo, né, a Turizando, ela deveria, não sei, ter, de repente, uma independência um pouco maior nisso, porque a gente também tem muitos acessos às praias públicas da cidade muito complicados. As regionais acabam não conseguindo ter braço para fazer a manutenção dessas vias. Às vezes você vai a uma praia e você vê lá um caminho totalmente precário, ou uma escadaria que está toda cheia de buraco e tal. Hoje é com a regional ainda, né? É com a regional, mas deveria ser uma coisa, deveria ter um olhar mais específico para isso, né? Deveria ter um setor, ou então,
vamos colocar assim, o serviço público é responsável por isso. É totalmente responsável por isso. Então, nós vamos criar uma estrutura para poder atender. Hoje a gente não tem uma estrutura que possa atender especificamente isso, né? Eles dão acesso às praias. Atendemos à medida do possível. Mas a Turizano poderia ter, sim, uma equipe que fizesse essa manutenção, não só a questão da escadaria e tal, mas como também da sinalização turística, da colocação de placas. Eu digo isso, Felipe, porque a Secretaria de Agricultura, no caso, já há algum tempo, a gente tinha e tem um contrato só para a manutenção das estradas vicinais, quer dizer, não depende do serviço público. A própria secretaria tem uma equipe, claro, pequena, que às vezes o serviço público dá um aporte, um suporte, dependendo do tamanho. O que a gente dá apoio mesmo para eles é o maquinário. Sim, que não tem. Sim, mas tem recurso humano. Tem para fazer a capina, a roçada e tal. E aí entra essa questão também, por exemplo, do Turizano. Também dá apoio também a esse tipo de atividade, entendeu? Acaba dando apoio também. Quer dizer, mas o cobertor é curto. O cobertor é curto, mas a secretaria acaba atendendo a várias secretarias. A gente atende praticamente a todas as secretarias. É uma reforma de um imóvel, é a questão das estradas vicinais, a questão de cais, de atracação, a questão dos caminhos. A gente acaba abrindo o leque, né? Não tem perna para tudo, mas a gente consegue estar trabalhando sempre, dando prioridade, né? Trabalhando com prioridade. Não dá para fazer, por exemplo, no bairro, às vezes os vereadores falam, você não faz isso aqui e tal. Eu falei, pô, você pede 200 coisas, só tem capacidade de fazer 3 ao mesmo tempo, 2 ao mesmo tempo. Então, assim, você quer fazer, você tem 200 pedidos, qual é a tua ordem de prioridade? Vou fazer a tua ordem de prioridade, não dá para fazer os 200 ao mesmo tempo. Então, a gente vai priorizando o serviço de acordo com as nossas possibilidades. Né? Felipe, qual o desafio da Secretaria? Qual é o projeto futuro? O que você pensa para a Secretaria de Desenvolvimento Regional? O que ainda dá para poder melhorar? Então, eu acho que o desafio mesmo é a questão dos resíduos sólidos. Né? Esse é um desafio para a gente poder estar mantendo a cidade limpa, né? E dando atenção ao meio ambiente. A questão da limpeza urbana se reflete também na manutenção viária, né? Na questão de alagamento, essas questões todas. Né? Então, acho que o maior desafio mesmo é a mudar o hábito, a cultura das pessoas em relação aos resíduos, ao descarte dos resíduos. Né? Criar essa consciência nas pessoas. Outra coisa também que eu acho, assim, muita gente fala assim, minha rua não é varrida. Nem todas as ruas têm que ser varridas. Por quê? Essa frase é uma frase impactante. Mas... Não, assim, primeiro que cada cidadão tem que cuidar da sua calçada. Tá? Segundo que você tem áreas residenciais, por que a gente coloca varrição? Na Rua do Comércio, por exemplo, tem gente morando na Rua do Comércio, tem uns apartamentozinhos, 1 ou 2 ali. Mas a maioria são pessoas que vão ao banco, estão transitando, e daí volta, passa caminhão, passa carro. Então, é uma rua movimentada de pessoas que não habitam nela. E aí ocorre, às vezes a pessoa não quer jogar o lixo na lixeirinha, né? Vai lá e joga um papel no chão e tal, então tem que ter uma varrição diária até. Mas, por exemplo, um beco aí no morro aí que só tem a casa, só tem morador. Por que você vai varrer? Se cada cidadão é responsável pela sua calçada. Se cada um limpar a sua calçada, não tem por que ter varredor. E sendo que quanto mais varredor nós vamos colocar, mais dinheiro nós vamos gastar. Nós vamos ter dinheiro para varrer todas as ruas da cidade. Não vamos ter dinheiro para varrer todas as ruas da cidade. Por isso que existe um plano de varrição. E as ruas são classificadas em principais, secundárias, terciárias. Então, eu digo que ruas exclusivamente de moradores, nós não somos obrigados a varrer. O poder público não é obrigado a varrer. O cidadão é que tem que manter. Muito bem. Felipe La Rosa, queria te agradecer. A gente tem aqui diversos outros temas. Eu vou te convidar, vou marcar comunicação, uma outra visita sua, para a gente falar sobre manutenção da cidade. Drenagem, que é um assunto extremamente importante. Né? Você vê, por exemplo, é uma coisa que eu sou muito chato. Também contenção de encostos, pequenas contenções. Nós vamos agora fazer uma série de obras de contenção de encostos. Sim. Pequenas, né? Porque as grandes quem faz é o Alan com a infraestrutura. Então vamos começar aqui por os morros da cidade, locais que
porque tem casas em risco. Então, né? nós vamos ter que fazer a parte 2. E aí, sobre a questão da drenagem, é importante, porque você tem aí já a previsão de verão, chuvas intensas no município, ruas que alagam, a drenagem é importante ter ali aquela limpeza nas manilhas, enfim. Também, ainda tem o choque de ordem da ilha, que a gente está fazendo. Esse também é um assunto importante. Está sobre minha batuta aí, o Cláudio Ferretti, o prefeito, me passou essa incumbência, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer esse choque de ordem como nunca foi feito antes. E eu estou junto com o Maurício também, a gente está fazendo um choque de ordem, entre aspas, devagarinho, mas nós estamos fazendo, para conter invasões em construção Isso é importante demais. em construção de áreas em áreas de mangue, preservação ambiental. Já estamos atuando na Santa Rita e na Itinga, se não me engano. Já estamos abrindo canais, delimitando áreas para que as pessoas não construam. As pessoas estavam avançando no início do ano, nós fomos lá, tinham várias obras dentro do mangue, as fundações dentro do mangue ainda, e as pessoas aterrando, começando a aterrar. Graças a Deus a gente conseguiu impedir esse avanço ali. Isso é demolição sumária pela lei. E a gente está mirando outros pontos aí, entendeu? Para a gente poder estar fazendo esse choque de ordem, essas invasões desse pessoal que está construindo. Você sabia que, cara, às vezes você pega um morro desse pelo Zumbu, você olha de baixo assim, você não vê nada, você só verde. Mas quando você vai por cima, vê o drone e você voa, você vai ver pequenas construções. Eu não sei como é que o pessoal consegue carregar uma material de construção para 900 metros de altitude. Né? É uma coisa de louco. Absurdo. Agora, um recado para os caçambeiros. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo que se percebe, regional, desenvolvimento regional, pelo que se percebe, está se criando uma visão proativa, uma visão positiva desses trabalhadores, até para que eles não trabalhem à margem da lei. Né? Isso é muito importante. Né? Quer dizer, ninguém quer trabalhar ali escondido à noite, como no passado acontecia. Então, é fundamental essa interlocução. E eles me disseram, Leandro, nós pelo menos estamos sendo ouvidos pela secretaria, estamos em diálogo com eles, e isso eu acho formidável. Esse pessoal é trabalhador, eles não são marginais, eles não têm que trabalhar escondido. E eu acho que esse entendimento da prefeitura de tentar pegar os caçambeiros e criar aí uma forma de tentar otimizar o trabalho, eu acho que é importante para a cidade. Né? Sim. Justamente o Túlio, hoje eu vejo como um desafio. É um desafio. Felipe, obrigado, cara, pela presença aqui. Pela sua abertura aqui, espaço, em nome do prefeito Cláudio Ferretti, agradeço muito. Olha, hoje eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Regional, Felipe La Rosa. Você vê que o Felipe tem muitos assuntos aqui para discutir. O tempo não foi possível falar tudo, mas a gente vai fazer a segunda parte. Eu ia falar do avanço, porque eu acompanhei todo o avanço da limpeza urbana desde 1990, né? Desde a época da mosca, que o lixão era aqui na banqueta. Sim, ali onde a Faitec. Inclusive, a gente falando de modernização, né? Nós compramos 2 mulas. Na época? Na época, uma para o Vetaldo e para o Abraão, para poder puxar carroça para transportar o lixo para o bar. Isso era modernização na época, né? Naquela época, quer dizer, tem todo esse histórico aí na minha cabeça. Legal. Gente, obrigado pelo carinho. Você que assiste a gente conclui aqui esse bate-papo, mas tem mais vídeos aqui para você interagir, acompanhar, assistir aqui outras edições do nosso Fala Leandro Silva, que termina aqui, mas volta semana que vem com mais um convidado e mais um assunto que interessa a você, que pode mudar a vida do nosso povo da cidade. Um abraço, até lá. Obrigado pela caneta. Cadê? Fala Leandro Silva, um ombro amigo, para o que der e vier. Tá certo então!